Olá pessoal, sou Giovanni, tenho aqui a honra de estar mais uma vez aí com vocês nas nossas palestras virtuais. E o tema de hoje é baseado num capítulo do Pão Nosso, capítulo 99, e o título é Com Ardente Amor. Queria compartilhar com vocês a leitura, porque são palavras tão simples e sábias que vão falar bem melhor do que eu. E depois que a gente lê, a gente faz nossa prece e a gente começa a refletir um pouquinho sobre o texto, tá bem? Então, com ardente amor. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Isso está em Pedro, né? A primeira epístola de Pedro. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido. Solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes, que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode construir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Então, Mestre Jesus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, compartilharmos com os nossos entes queridos todas essas lições de luz e amor que são normalmente centradas na caridade. Proteja todos que estão assistindo esse estudo, que possamos nos sintonizar com os nossos mentores espirituais, com a espiritualidade superior. E aqueles a quem amamos tanto e nos parecem distantes, inacessíveis à sua mensagem, que nesse instante nossas melhores vibrações também os alcancem. Muito obrigado e que assim seja. Então, pessoal, esse texto aqui ele é diretamente focado na prática da caridade, né? Ele trabalha muito a questão da fala, né? A gente está falando sobre a caridade, é uma coisa, mas fazer é outra, né? E essa palestra é bem isso, eu leio assim e penso diretamente para mim, né? Hoje a gente está comentando sobre a caridade, mas que seja mais uma forma da gente exercitar dentro da gente a vontade de fazer, colocar em prática essa prática, né? E quando a gente fala em caridade, é tão importante porque está em tudo, né? Caridade está em todos os aspectos da nossa vida, né? E realmente que a gente possa sair daqui com o nosso intelecto trabalhado, acaba que a gente vai estar falando um pouquinho de caridade, mas que não seja só falar, né? Que a gente possa sair daqui e tentar praticar. E quando eu li esse texto, veio direto uma fala do Emmanuel, no Consolador, que a gente depois vai ouvir muitas vezes no movimento espírita, sempre as pessoas vão citando, que é sobre as duas asas. O que o Emmanuel fala aqui? Ó? O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, o que dá para entender daqui? Que a gente tem duas asas. Fazendo um paralelo a essa frase essa fala do Emmanuel, no nosso texto, se a gente for pensar em caridade, a gente também teria duas asas. A intelectual, que os espíritos já nos dizem na codificação, que via de regra,
o lado intelectual ele puxa o lado moral. Porque na nossa fase da humanidade, a gente começa a entender, mesmo que racionalmente, até às vezes sem passar pelo coração, que fazer o bem é bom. Se a gente ler a codificação, independente, só usando o racional. Quando eu ler os casos após a morte lá do céu e inferno, né? Muitos casos que a codificação traz, simplesmente eu vou falar, opa, fazer o bem é melhor do que não fazer nada e ainda assim muito melhor do que fazer o mal. Só pelo racional. É isso que ele está dizendo, né? A gente voa com essas duas asas. Uma asa associada muito à questão racional, a essa parte que também envolve material, e a parte do coração, a parte da prática, que seria o lado moral. Então, um pássaro, se eu fizesse uma experiência aqui e colocasse um pombo que tem uma asa de rolinha de um lado e uma asa de gavião do outro, não ia conseguir sair do chão, porque é desequilibrado. Então, a gente é a mesma coisa, né? Então, a gente, ao longo das encarnações, a gente vai tendo a chance de trabalhar o intelectual e também o moral, né? Sempre para caminhar junto. Então, às vezes, a gente vê pessoas numa encarnação que estão, às vezes, no interior de uma área rural, que não tem acesso às nossas faculdades materiais que a gente conhece, aquele lado instrucional, mas são pessoas formidáveis, de espírito grandioso, porque às vezes já trabalharam bastante esse lado racional e agora estão colocando em prática o lado moral, né? E estão tendo a oportunidade de se dedicar mais a isso, olharem para dentro de si, ajudarem o próximo. Então é bem isso, a ideia é um equilíbrio, né? Dificilmente você vai ter sempre existências seguidas trabalhando só um aspecto, seria até injusto. Então é natural, se a gente hoje está numa posição confortável, em que a gente pode assistir uma palestra, até hoje com a tecnologia, né? A gente pode participar de um grupo de estudo à distância, vamos aproveitar, é o nosso lado racional. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não só dá para viver disso. Então, a gente pode aproveitar esse momento também já para praticar o bem. Muitas das casas espíritas já oferecem, né? Tanto o crescimento racional quanto o moral, que é a parte da caridade, né? A gente sempre está podendo ajudar. Aqui mesmo, o Fraternidade tem diversas frentes, né? Que realmente está tendo a dificuldade da pandemia agora, mas que a gente pode tentar se engajar, né? Mesmo que à distância. A gente tem as casas lares, né? Que estão sempre se estruturando cada vez melhor para atender as crianças. A gente também tinha algumas práticas de visita ao lar dos idosos, que com a pandemia foi reduzindo, mas ainda assim a gente pode angariar donativos, né? Então tem várias frentes que a gente pode trabalhar e é só procurar aqui a casa, né? A secretaria, que o pessoal vai saber informar, sempre vai ter espaço para ajudar num primeiro momento. E existem várias formas de ajudar, o que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Mas o texto, se eu pudesse resumir, eu resumiria esse texto em duas asas, né? Não só possamos ficar na asa da razão, vamos voar com a outra asa da prática, que a caridade só falada, ela não vale muito, né? E tem até o Livro dos Espíritos, ele traz essa questão das asas de uma forma bem interessante, ó. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente, né? Então, por isso, porque o intelecto auxilia no aperfeiçoamento moral. Por ele fazer o bem e o mal serem incompreensíveis para a gente. Eu consigo entender o que é bem e o que é mal. É o primeiro ponto, né? E depois a gente passa a praticar. Ele comenta, inclusive, que gera dúvida. Poxa, mas tem tantos povos hoje que poderiam, às vezes, até erradicar a fome do mundo. São super inteligentes, têm tecnologias de ponta, mas não ajudam, se envolvem em guerras, entram em pendengas comerciais para lucrar mais, né? Mas isso que é o que fala. Os espíritos são muito claros. Ó, mesmo esses povos, eles vão chegar no equilíbrio no futuro. Que é justamente as dificuldades que a gente passa na vida nos fazem fazer isso, né? Então, às vezes, se eu estou com o intelectual muito forte e não consigo ajudar o outro, pode ter certeza que alguma situação a gente vai passar para que a gente possa valorizar isso. Inclusive, hoje eu separei, tornar um pouco mais lúdico, infantil a nossa palestra, só que é um infantil super profundo. Eu estava lendo esses livrinhos
pro filho, né? Olha o que eu deparei aqui, ó. Esse aqui é um livrinho infantil que chama A Lição Inesquecível. Foi editado pela FEB e é um livro psicografado pelo Chico, e o espírito envolvido era o Nélio Lúcio. Que é legal, né, que a gente sempre quando pensa em espiritismo, a gente pensa em algo mais inacessível, muito intelectual, e que às vezes pode ser difícil levar para as crianças e tudo, né, em casa. Mas não, você vai ver que eu vou compartilhar com vocês essa história, e é uma história, nossa, que me tocou muito, me emocionou muito, e me faz refletir. Poxa, assim, tanta coisa que a gente tem nessa encarnação, por que a gente não está fazendo girar tanto a roda, né? Converter para o próximo também esse tipo de facilidade que a gente tem. Não é uma facilidade banal, né? Mas a gente, de fato, nós nessa encarnação, a gente está tendo meios mais propícios de trabalhar o racional e a gente tem que se forçar mesmo a fazer a prática da caridade. Então essa história, ela é centrada em duas meninas, né? A Hilda e uma moça que é vendedora de doces desde criança. O que acontece? Eu vou compartilhar aqui as imagens com vocês. Essa aqui é a casa da Hilda. A Hilda é a nossa pequenininha aqui, protagonista da história. Ela é uma menina de família rica, mora numa casa extremamente confortável, tem uma vida extremamente confortável, e volta e meia tocava a porta dela uma vendedora de doces. E a mãe da Hilda está aqui em cima. Só que a Hilda, quando via essa menina, maltratava a Hilda, ofendia, chamava ela de bandejeira. Ah, sua bandejeira, vai vender seus doces em outra esquina, para de ficar me amolando, né? Era esse nível de tratamento que a Hilda fazia, né? Achava uma vergonha uma criança daquele tamanho ter que vender doces. Para ela era humilhante isso, né? Só que em contrapartida, a mãe da Hilda era uma pessoa muito bacana, muito benevolente, e sempre que podia ajudava a vendedora de doces, né? E além disso conversava com ela: poxa, mas que doces lindos que você tem aí, foi você que fez? Aí a menina: não, foi minha mamãezinha, eu vendo para ajudar ela e tal, né? Então ela, além de fazer aquela caridade, porque acontece assim, a gente pode entender a caridade só como o aspecto material. Dá R$1 ali para aquela pessoa para ela não mais me incomodar. Ou então, não, vou fazer uma ajuda aqui porque ninguém mais me perturba com isso. Isso não é a verdadeira caridade, né? A gente vai lá para o outro estudo que a gente fez de benevolência. Então é mais que isso, a gente também fazer de coração, fazer o bem de coração. E ela fazia, além de comprar os doces, a mãe da Hilda tentava levantar o moral dessa menina. Porque imagina, né? Você tão jovem, ter que sair de casa cedo para vender doce, ter que aturar o escárnio de outras crianças, você às vezes até olhar pessoas numa situação financeira muito melhor que a sua. Isso, se a gente olhar só de um ponto de vista material, isso é cansativo e dói, né? Mas essa menina sempre fazia e não se importava, né? Diretamente. Mas é claro que a ofendia o que a Hilda fazia. Aí à noite, o pai da Hilda trabalhava o dia todo, né? Ele era o arrimo da família e de fato se dava bem nos negócios, né? Mas à noite sempre fazia questão de jantar em casa, com a filha, conversar. E na hora do almoço ele tentava dar bons conselhos também, né? Hilda, tenta tratar melhor o próximo, tenta valorizar essa fartura que a gente tem e fazer com que o outro também seja melhor, que você eleve o outro, né? E é interessante que você pensa: poxa, mas os dois pais são tão interessantes, são tão bons, benevolentes, e a Hilda é uma pessoa difícil, né? Mas é assim que a espiritualidade também trabalha. Muitas vezes a gente pode reencarnar em lares que são diferentes da gente no sentido positivo, para a gente aprender, para a gente crescer. Então aqueles pais nossos vão nos guiar pelo caminho do bem. E na verdade deveria ser nosso trabalho como pai, mãe, tutor, né? Porque hoje a gente fala pai e mãe, mas às vezes eu sou diarista numa casa de família em que os pais não têm tempo para o filho. Por que eu não posso ser eu também a luz naquele lar e ajudar a orientar aquelas crianças, dar bons conselhos, dar amor, dar carinho, né? Porque esse é um aspecto legal da caridade. A gente sempre acha que para fazer a caridade eu preciso ter recursos. Nem sempre. Às vezes eu posso, de fato, estar trabalhando no lar
como faxineira, como diarista que seja, e não preciso dar um dinheiro para aquela pessoa, porque não vai fazer a diferença do dinheiro, mas um bom conselho, ouvir aquela criança, isso pode fazer a diferença. O nosso exemplo mesmo, né, pode fazer a diferença. Então, no caso aqui da Hilda, ela não fazia diferença, não aproveitava a oportunidade, né? E mesmo assim os pais davam conselho. Mas de nada adiantava. No dia seguinte, tava lá a Hilda chamando a menina de bruxa. Sai daqui, sua bruxa. Vai vender doces em outra porta. E mesmo assim a mãe continuava estimulando a menina, né? E sendo, querendo ou não, dando ânimo para aquela vida. O que acontece? A nossa vida, ela dá muita volta, né? E certa ocasião, o pai da Hilda começou a ficar muito doente. Foi definhando, a ponto de desencarnar. Isso foi um choque para a Hilda, para a mãe da Hilda. E além de sentir as saudades do pai, não foi só isso que aconteceu. Com o passar dos anos, a vida da Hilda se modificou totalmente. Porque sem o pai, que era o arrimo, você não tinha mais aquela fonte de renda farta e que proporcionava as facilidades da Hilda. E a mãe tinha que se desdobrar em mil, tentando pegar costuras, fazer qualquer trabalho que aparecesse para sustentar a casa. E nessa batida tão forte de ter que trabalhar em dobro, cuidar de casa, a mãe da Hilda também acabou ficando doente. Acabou adoecendo, definhando mesmo. E a Hilda acabou se vendo numa situação muito difícil. Ela não tinha nem sequer mais roupas para vestir, os sapatos estavam furados. E ela passava realmente muita necessidade e desconforto, porque a mãe dela ficou doente a tal ponto que ela não podia se mover, né? E nesse dia que a Hilda ficou pensando, ela foi dormir muito triste, porque não tinha mais recursos para se sustentar. E ela lembrou muito da figura paterna, lembrou dos conselhos do pai, lembrou do carinho e amizade que o pai tinha por ela e como aquela vida que ele proporcionava era boa, né? E ela foi dormir pensando no pai dela. O que aconteceu? Durante o sonho ela sonhou com o pai. Isso é muito comum, viu, gente? Às vezes a gente acha que está sozinho, que não tem ninguém com quem conversar, mas nunca vamos nos esquecer que a gente sempre tem os nossos mentores e os nossos espíritos amigos que nos acompanham, se a gente permitir, né? E no caso, o pai da Hilda, como era uma pessoa muito boa e tal, tinha aquisição espiritual, digamos assim, para estar numa boa situação e ouvir as preces da filha, né? E poder ajudá-la por meio do sonho. Muitas vezes a gente fala, eu não sou médium, porque se eu fosse médium, eu ia ouvir um mentor espiritual, ia me dar bons conselhos e eu seria melhor. Eu já pensei isso muitas vezes, né? E a gente mal sabe que não, a gente sempre está cercado de espíritos amigos. E uma forma da gente conversar com eles, ou uma forma que a gente está mais acessível aos conselhos desses espíritos bons, é por meio do sonho. Então, aquele exercício de fazer a prece que a gente aprende desde criança, em qualquer religião, né? Faz uma oração antes de dormir, faz uma oração ao acordar agradecendo, funciona, gente. Então, antes de dormir, se eu estou com um problema, eu tenho alguma situação que eu não sei como resolver, faça a sua prece antes de dormir, peça bons conselhos, leve um dia mais leve para que a gente possa dormir tranquilo e receber esses conselhos. Pode ser que eu nem me lembre diretamente, mas a gente vai ficar com aquelas ideias que foram nos orientadas durante o sono, né? Então a Hilda, ela foi inspirada durante o sono pelo pai, que já tinha falecido, e ela acordou numa alegria e com uma ideia brilhante. O que ela falou? Eu vou acordar cedinho e vou começar a fazer doce para vender. O pai havia orientado ela no sonho para isso, né? Então ela se sentou com a mãezinha que estava doente, né? Começou a fazer os doces. A mãe não podia se locomover, estava com dificuldade, mas ela orientava em como fazer os doces e fazia também, né? Então elas fizeram as bandejas de doces. E era tudo doce de leite, imagina a delícia que não é. E a Hilda começou a sair para vender. Só que olha o que acontece. A Hilda passa a ser
sofrer na pele o que ela fazia aquela menina sofrer, né? Então, à medida que ela ia para a rua vender o doce, ela era maltratada pelos outros meninos da rua, né? Chamavam ela de bruxa também, que era bandejeira, que não tinha direito de ficar andando na rua vendendo doce. Realmente eles a enxotavam. E numa dessas vendas ela estava tão triste, mas como a necessidade nos faz, né? Ela não podia desistir. Então ela foi bater na porta de outra casa, para vender o doce. E quem é que atende a Hilda? Era aquela menina que ela maltratava, né? Uns 4 anos antes do pai falecer. E a menina leva um susto, né? Aqui vendia os doces. E a Hilda também super envergonhada, né? Passa a chorar de vergonha porque tá passando o que ela fazia essa moça passar. E aí, para mim, onde a história dá a melhor reviravolta é que a menina que a Hilda maltratava compra todos os doces dela. E ainda pergunta, olha, mas que doces bonitos você tem? Quem foi que fez? Era a mesma pergunta que a mãe da Hilda fazia para ela, né? E a Hilda, toda emocionada, falava, foi minha mamãe que fez. E essa moça comprava todos os doces, né? E a Hilda, nossa, precisava tanto disso, ficou muito emocionada e agradecida. E a história acaba assim. Até me emociono, porque é uma história infantil, mas só para espíritos grandes. Né? Porque a gente sabe que a vida é feita disso. A gente sabe que o mundo dá voltas. Mas muitas vezes a gente não se empenha em fazer o bem que pode fazer. Em ajudar da forma que a gente pode. E às vezes a gente pensa, mas uma vida é muito pouco. Sim, mas será que a dificuldade que eu estou passando hoje não é também decorrência dessa dificuldade que eu fiz os outros passarem ou que eu simplesmente não vi? Então veja, Deus não é punitivo, né? A Hilda não passou por essa situação porque Deus a punia. Não, é para ter empatia. Muitas vezes, o ideal é que a gente praticasse a caridade sem necessariamente ter que passar pela situação do outro. Mas muitas vezes, quando a gente se nega a fazer, a gente é convidado gentilmente, ao longo da nossa encarnação, a passar pela dificuldade do outro para valorizar, né? E essa historinha é tão simples, mas ao meu ver, ela é a lição maior de caridade. Ajude da forma que você puder. Se eu não posso dar dinheiro, que realmente eu dê atenção, que eu procure saber o que aquela pessoa passa, né? Na pandemia, quantas pessoas a gente tem em casa que a gente sequer conversa? Quantos avós, quantos chefes de família estão isolados e nós, como filhos ou amigos queridos, a gente não entra em contato, não procura ouvir como é que eles estão se sentindo, né? Então, essa lição ela é muito preciosa. E só para a gente finalizar mesmo, hoje a gente tem no mundo material mesmo, a gente tem uma categoria de empreendedorismo que se chama empreendedorismo social. Que a gente sempre associa, para eu dar certo na vida, eu não posso olhar para o outro, né? Eu tenho que olhar mais para mim, para minha empresa. E hoje a gente está tendo essa questão. A gente já tem várias empresas no Brasil que estão crescendo, desenvolvendo programas sociais. E estão associando lucro à caridade. Né? Que a gente também tinha esse mito, né? Não dá para fazer caridade e também envolver um crescimento material. Hoje sim, o mundo está nos convidando a isso. Então a gente tem projetos muito interessantes que estão tendo lucros e elevando a vida de outros, né? Então deixo aí para vocês, o nosso tempo está acabando, mas que pesquisem um pouquinho sobre empreendedorismo social, quem quiser. E a gente tem vários números que mostram que vale a pena. Fazer a caridade, ser bom, vale a pena. E é isso. A gente tem um dos melhores textos que eu vejo na doutrina espírita, é o Homem de Bem. Eu queria fechar com ele. Ele traz vários critérios que a gente pode ser melhor todo dia, né? E que o homem de bem, né, que na verdade é a materialização, digamos assim, de uma pessoa evoluída e que está no caminho certo, deveria fazer. Eu trouxe apenas uns trechos para a gente ficar refletindo ao longo da nossa noite e pensar se a gente está cumprindo. Ele começa dizendo que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza.
É interessante porque ele fala da caridade, né? Não é só lei de justiça e amor. Amor e caridade. Amor caminha com caridade. As asas, né? Sempre vão estar juntas. O que o homem de bem faz? Olha esse trecho. O homem de bem não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Essa situação material que eu vim, eu só foi permitida reencarnar com isso graças a Deus, graças a um planejamento espiritual que me permitiu. Se não fosse, eu não conseguiria, não poderia. Então, é meu e não é. Temos mérito? Temos. O esforço é nosso? Sim. Mas se as situações não fossem propícias, eu não conseguiria. Quantas outras pessoas têm mais força de vontade que a gente e às vezes têm mais dificuldade de chegar num patamar desse, porque as situações não são tão propícias, né? Então, essa é a questão. A gente tem mérito, mas também temos que nos esforçar. O que nos foi dado pode ser tirado muito fácil, né? E por fim, o homem de bem, ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito que terá de prestar contas. E o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicar as satisfações das suas paixões. Então a gente fecha por aqui. Tudo que nos foi dado pode ser tirado. E além disso, a gente tem que empregar muito bem esses recursos. Fazer o próximo crescer. Ah, mas o que eu tenho é só para mim. Será mesmo? Ou será que é porque a gente quer satisfazer as nossas paixões, né? Então, às vezes eu não ajudo, eu não me desloco. Porque não, é porque eu não posso. Na verdade, às vezes é porque eu não quero abrir mão de uma viagem ou de uma situação de lazer que me faz bem, ou um prato caro, né? Não que isso seja errado fazer, gente. O espiritismo não vai condenar nada. Só que com o nosso recurso, a gente pode empregar também melhor, fazer outras pessoas felizes. Essa é a reflexão de hoje. E que as nossas asas possam crescer juntas, né? Não vamos esperar essa encarnação terminar só exercitando a asa da razão. Vamos trabalhar, vamos fazer valer a pena, gente. Então, vou fazer a nossa prece de encerramento e desejar que a gente possa, de fato, sermos pessoas melhores, né? E como Madre Teresa de Calcutá falava, né? Que ninguém sai da nossa presença se sentindo pior. Pelo contrário, sai da nossa presença se sentindo melhor, né? Do que a gente estava quando nos encontramos. Mestre Jesus, agradecemos por esse estudo, agradecemos por essa oportunidade, que essas mensagens de caridade, que essa história, essa lição inesquecível possa ficar em nossos corações, que a gente possa crescer juntos e fazer os nossos próximos também crescerem conosco, que os nossos bens materiais possam servir ao próximo e que as nossas ações também. Que a gente entenda que essa caridade não precisa ser feita apenas por meio de doações, mas por meio de ação, por meio de atenção com o próximo, um ouvido sensível que escuta a dor, um abraço que acolhe, uma mão que ajuda o outro a se erguer. Muito obrigado por tudo e que assim seja.